A primeira guitarra que eu fiz foi na BH também e ficou uma merda a guitarra. Eu taquei no meio da serra e joguei no balde de resto de madeira. Simples assim. Que eu não estava satisfeito com o instrumento. Então, apesar de ter colocado dia após dia, aula após aula, o negócio não ficou do jeito que eu queria. E é nessa parte que eu agradeço, assim. Apesar dela nunca ter tocado, ela nunca ter feito som, foi um belo de um parâmetro para eu perceber e para eu confirmar algumas impressões que eu tinha sobre eu mesmo. Então, o perfeccionismo veio à tona, todo meticuloso, né? Aquela história que eu já conhecia sobre eu mesmo. E foi um belo ponto de partida. Eu falei, primeiro não deu certo. O aprendizado está na cabeça, já ficou gravado aqui. Mas vamos para a próxima. E acho que esse vamos para a próxima, ele resume bem como eu me sinto a respeito do meu trabalho. Hoje eu consigo reverenciar bem todas as coisas que eu faço. Eu vejo com carinho, eu vejo com propósito, mas eu sempre penso, eu vou pro próximo. O que o próximo instrumento tem guardado para mim? Então, esse espírito de tacar na serra, eu acho que é mais um simbolismo do que qualquer outra coisa. Mas ele é muito verdadeiro. Acho legal. Eu cultivo isso sem querer, né? Eu cultivo isso sem tentar cultivar, mas é uma coisa natural minha. Mesmo assim, eu sou muito grato pelo pessoal da BH, pelo Márcio, pelo Henry, que foi com eles que eu dei o pontapé inicial na minha carreira. Depois que eu saí da BH, eu experimentei muito na minha oficina. Eu tinha uma oficina que é basicamente o meu espaço ainda atual, só que era um cubículo no andar de cima, na garagem, que era ocupada pela minha mãe antes. Eu experimentei muita coisa lá. Eu cheguei a trabalhar numa marcenaria de um amigo do meu pai. Fiz muita cagada lá também. Aprendi muito, tomei muito sermão dos caras mais velhos, mas sempre com respeito. Eu sempre olhava se não é verdade, né? O que eu tenho que aprender? Sempre li muita coisa, tentava fazer sozinho. E já comecei a pegar as minhas primeiras encomendas a partir daí, né? De receber cliente em casa para manutenção. Aprendi muito com os instrumentos dos outros, as Gibsons, Fenders que vinham, até as Tajimas, tonantes, instrumentos mais baratos, mais caros, todos foram um grande aprendizado para mim. Teve uma época que eu aprendi muito com outros colegas também de luthieria, que foi muito válido esse período, de experimentar, de trocar a figurinha, um aprender com o outro, né? E só que teve um momento que foi realmente decisivo, foi quando eu dei um passo para trás assim e falei, acho que tem mais, eu sempre pensei nisso, qual que é o melhor que eu posso buscar? Qual que é a melhor referência de trabalho? Onde que eu posso aprender com os melhores? Parei para pesquisar algumas alternativas. Na época eu trabalhava com meu pai, também meio período, e também estudava na PUC, fazia administração de empresas na PUC, em São Paulo. Então essa época da faculdade foi um contraste muito grande, assim. Eu tinha algumas propostas de emprego, era totalmente desanimado, era opostamente proporcional, assim, o meu prazer com a luthieria e com os meus experimentos aqui em casa e minha falta de tesão, minha falta de animação com a PUC, com a faculdade. Eu achava muito chato, não me encontrei nesse lugar. Então eu comecei a procurar algumas soluções de curso lá fora, nos Estados Unidos, que para mim é uma das grandes referências de trabalho. Os melhores luthiers que eu acho vinham de lá, os caras mais famosos que faziam a guitarra que eu mais gostava. Eu pesquisei escolas de luthieria lá fora, as opções de valor, de preço e tudo mais. E depois desse período de pesquisa, de lugares para estudar lá fora, eu achei a Gallup Guitars, que fica em Michigan, nos Estados Unidos. E conversei com meu pai, na época eles tinham 3 ou 4 cursos, formatos de cursos diferentes, do mais barato, que durava menos, até o mais caro, mais extenso. E lembro de ter falado para ele assim que, ô pai, olha isso aqui, tal, o que você acha, tal. E ele sempre me ajudou muito, né? Eu sempre trabalhei na empresa da família e sempre dei o meu melhor nisso. E eu acho que ele enxergava isso de alguma forma e a recíproca era verdadeira do empenho, do meu esforço e com o que ele oferecia de volta. E daí ele olhando por cima do meu ombro, olhando alguns vídeos no YouTube, na época não tinha tanta informação, tinha bastante, mas não como hoje, né? E eu falei, olha, tem um curso de 2 meses ou de 3 semanas, eu não lembro, acho que era de 1 mês ou 2 meses, que dá pra fazer um violão de cordas de aço, que era um dos principais focos da escola. E eu falei, olha, tem esse curso que se aprende pra caramba, fica lá, mora lá, num chalé, no meio do mato, tal.
E vai ser fantástico, pode me ajudar, tal. O que você acha? E ele falou, não, eu não tenho nada mais duradouro, não tem mais longo, não. Ele falou, não, tem um, mas esquece, tal, porque eu já conhecia o patamar financeiro da família, né? Então eu não queria forçar a barra, também não tinha dinheiro. E ele falou, não, mas tenta procurar uma coisa que dure mais, que você aprenda mais, que você possa extrair mais ainda. E tinha esse curso que é o Master Program, né? Que é o programa Master da Gallup, que é o mais completo de todos. E eram, ao invés de um instrumento só, seriam 4. Uma guitarra elétrica, uma Telecaster, um violão de corda de aço, um violão nylon com cutaway, jacarandá indiano, e por fim a art top, uma guitarra acústica de jazz, né? E esse programa era completo, era mais de 8 horas por dia, durante 6 meses, reconhecido como visto de estudante, que abria portas para alunos de tudo que era lugar. Depois que eu fui descobrir que as fábricas Gibson Custom Shop, Fender Custom Shop, Suhr, Grosch, Tom Anderson, violões custom, Collins, Santa Cruz e por aí vai, tinham muitos alunos dessa escola em especial, que iam, depois de ter estudado lá, iam trabalhar nesses lugares, né? Que a mão de obra era muito bem formada, né, pela proposta do curso. Então meu pai fez um esforço além do comum e proporcionou isso para mim. Então ele me deu essa carta branca com muito esforço, com muito sacrifício. Eu sei disso porque eu trabalhei com ele, então eu sabia de onde vim. E ele proporcionou isso para mim. Ele proporcionou uma saída para fora para colocar essa ideia em prática, esses estudos, esse conhecimento em prática. Então, chegando nos Estados Unidos, o mundo se expandiu assim de uma forma absolutamente maluca, assim, da cultura do pessoal, das oportunidades que eu tive lá, do aprendizado, de ter um convívio de oficina, de primeiro mundo, de unir o feito à mão com o feito à máquina e saber misturar as duas coisas, de entender que tem além do mercado, tem a cultura, tem o respeito pelas guitarras vintage, tem de onde veio, onde que poderia parar no futuro. Então foi um treinamento intensivo, foram todos os dias, mão cortada, calejada, frustrações de trabalhos que não foram tão bem feitos, mas muita coisa que eu resolvi lá, assim, aprendi muita coisa lá. No final da experiência, nesse estudo, eu fui indicado para trabalhar com um luthier californiano que chama Irving Samodi. O Irving é um dos melhores luthiers de violão cordas de aço nos Estados Unidos e no mundo. Ele fabrica violões a partir de $30 mil hoje. Tem lista de espera de 3 anos, metade dessa lista de espera é só no Japão. E ele ensina todos os luthiers do mundo que vão lá, pagam uma fortuna para ficar uma semana com o cara. E o Brian Gallup, o diretor e dono da escola, me indicou para ser um aprendiz desse Irving Samodi. Então foi um privilégio ter essa posição, né? Que ele pessoalmente chegava em cada aluno e falava, ele encaminhava os alunos que queriam trabalhar de fato, né, com a luthieria. E ele falou, onde você quer? Como é que você se imagina? Ele teve uma reunião, me chamou para o escritório, falou, o que você pensa? Você vai ficar aqui? Você vai voltar para o Brasil? E eu falei, olha, eu não tenho vontade de ficar aqui não, mas em especial de trabalhar com luthieria aqui, mas tem um cara que eu gostaria de trabalhar, mas eu sei que é muito fora da minha realidade. Eu sei que ele só aceita alunos e aprendizes muito feras e que é o Irving Samodi. E daí ele falou, engraçado que eu estava jantando com ele semana passada num encontro que eu tive de luthiers e eu falei de você. E daí eu arregalei o olho e a coisa inteira bagunçou na minha cabeça. Eu falei, opa, então como é que é essa história? Aí ele falou, eu falei de você, que você era um bom aluno, que se destacou e tudo mais, que chamou minha atenção. Então ele tá te convidando para fazer uma entrevista de aprendizado de 2 semanas de duração. Então, só que você tem que comprar uma passagem aérea agora, comprar um saco de dormir, literalmente, não tô brincando, um saco de dormir. Era uma das exigências desse programa de 2 semanas. E vai voar para Berkeley, na Califórnia, que é onde a oficina dele tá.
O próximo processo é, através do uso de gabaritos do meu próprio modelo, eu traço o perímetro da guitarra e corto na serra de fita. Esse mesmo processo serve para o tampo traseiro, o fundo. Então, eu repito o mesmo processo no fundo, com a mesma preocupação de fazer uma bela de uma junção que vai me proporcionar muitos anos de vida para o instrumento. Uma vez cortado o perímetro do tampo e do fundo, eu posso deixar essas peças de lado para descansarem no processo e partir para as laterais. As laterais eles são alvo de muita curiosidade. Como é que o instrumento toma aquela forma, né? Aquela silhueta que todo mundo faz do violão, né? E muita gente me pergunta se a lateral é escavada, se é uma peça sólida, um cubo de madeira gigante que é escavado até ficar fininho, e não é. São duas faixas de madeira que são dobradas a calor e umidade. Então é a combinação do vapor de água, que a madeira interpreta isso de uma forma muito peculiar, ela ganha elasticidade. E aí o maple, por isso que a escolha do maple é fundamental, ela aceita esse tipo de torção. Então o vapor e o calor, eles amolecem, entre aspas, né? Eles criam um processo eles deixam as fibras da madeira mais relaxadas e com isso você consegue dobrar a peça para que ela adquira o formato. Eu uso um sistema de prensa com o formato do meu instrumento. Tem muita gente que dobra isso num ferro quente ou até um cano de metal só aquecido com maçarico, mas o controle é muito ruim. E como eu penso na qualidade dos instrumentos, todos eles têm que ter o mesmo chassi, o mesmo formato. Eu não posso fazer várias guitarras e cada uma ficar com uma forma. A customização está no que eu faço, em como eu conduzo o processo para que o músico tenha algo realmente customizado para ele. Mas em termos de formato, de simetria, de precisão, todos eles têm que sair iguais. Então, eu uso esse dobrador, que foi desenvolvido especialmente para as minhas guitarras. Com o auxílio de uma manta térmica, eu consigo colocar a temperatura controlada, o suficiente para não queimar a madeira e também para ter calor suficiente para que o projeto se concretize, que a madeira tenha o tempo certo e o momento certo de dobra e formato. É nesse ponto que o luthier tem que ter fé. É muito fácil dar merda com o lateral, é muito fácil quebrar uma peça valiosa de maple, porque tem o tempo certo e tem o momento certo e a pressão certa que é feita, mesmo com um dispositivo que nem eu uso e não fazendo a mão livre. A madeira ela não quer dobrar, apesar dela ser flexível e elástica, ela quer permanecer reta. Antes disso, dava para pensar que a madeira não queria virar uma peça retangular que o homem transformou em uma peça que ele mesmo processou. Então ela tem tensão natural, ela não quer fazer isso.
Então é preciso trabalhar uma espessura fina, mas não muito fina. Então tem um meio termo, delicado, e cada peça pede uma espessura própria. Eu não posso simplesmente falar que eu vou trabalhar um lote de 10 peças para guitarra da mesma forma. Tem peças mais duras, tem peças mais moles, tem peças muito mais densas. A figuração do maple é muito problemática. Quanto mais bonita, mais difícil é de dobrar a lateral. Então, depois de fazer toda essa leitura e com muita fé no processo que vai estar tudo certo, eu sigo adiante. Uma vez que as laterais foram dobradas com sucesso e que a fé se pagou, se fez concretizada, ela precisa descansar numa temperatura controlada por 10 minutos. É o mínimo do tempo que eu deixo no meu processo. Depois eu ligo e desligo, deixo esfriar, esquento de novo para que a madeira fique naquele formato. Mas mesmo assim, eu tenho que tirar do meu dobrador, do meu sistema de dobrar, para que ele descanse na forma que já representa o tamanho final do instrumento. Então, todas essas formas são feitas aqui na oficina e são dedicadas especialmente para esses modelos de guitarra. Cada tamanho tem sua própria forma e precisa respeitar esse tempo para que o material não sofra no processo. Uma vez que a madeira está descansando na forma, já foi retirada dos dobradores, eu preciso esperar pelo menos 24 horas para que ela assente no lugar. Toda a memória elástica da madeira vai querer ditar e vai querer fazer com que ela fique reta de novo, mesmo depois de um processo tão cuidadoso de dobra e com controle de temperatura. Deixando na forma por 24 horas, pelo menos um dia, eu consigo controlar essas vontades naturais que a madeira tem de distorcer e ficar reta e voltar a ser o que ela era. Depois desse trabalho inicial um pouco mais bruto, eu tenho algumas peças que vão se tornar uma guitarra. E logo mais é isso que vai formar a guitarra acústica. É assim que ela vai se parecer depois do processo. Até lá!